Pronto, gravando. Galera, então, fiquem tranquilos, tá bom? O pior já passou. Esse slidezinho aí, ó. Ah, tá. De acentuação, sim, né? Espera que lá vem. Espera que lá vem. Ô, gente, então, ó, essa regrinha de acentuação, essa aqui, como eu disse para vocês, né? O maior número de palavras que nós temos em português são paroxítonas, tá? Então, a chance disso cair num concurso é muito grande. Por isso que eu começo por ela. Porque as outras são mais fáceis, tá? As outras vocês vão tirar de letra, certo? Podem acreditar que é mais tranquilo, beleza? Agora, regrinha de paroxítona não tem jeito, certo? É um decoreba mesmo e é isso aí. Mas eu fico feliz que, ó, muita gente aí falou que já decorou, né? Muita gente já falou que conseguiu, né? E é essa a ideia, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos dar seguimento, tá? Ao estudo da acentuação, porque não acabou ainda, tá? O pior já passou de acentuação, tá? Mas a gente ainda tem algumas outras regrinhas para ver que costumam cair também. Acentuação é um assunto que cai, viu? Eu estava separando aqui uns exercícios, tem muita questão de 2021, tá? O pessoal tem pedido, as provas têm pedido, tá certo? Então é um assunto aí para vocês darem uma atençãozinha, beleza? Então, a gente viu a regrinha das paroxítonas, tá? Na aula passada, que foi a maior delas até agora, né? E aí eu pedi para que vocês fizessem essa lista de palavras. Lá na apostilinha de vocês também tem alguns exercícios, tá bom? É claro que lá tá mesclado, né? Lá tem de paroxítonas, lá tem com oxítonas, tem de tudo lá, beleza? Essas aqui, todas que eu deixei, são todas aqui que envolvem, de certa forma, a regrinha das paroxítonas, tá? Não tem nenhuma acentuada por outra razão, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida quando tentou fazer o exercício aqui? Quer tirar? Viu alguma coisa na apostila e queira comentar? Ou no próprio material? Vocês querem começar falando alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Como é que tá isso daí? Alguém ficou com alguma dúvida e gostaria de tirar? Podemos seguir? Show de bola, então, galera. Então vamos lá. Bom, aí a regrinha, a próxima, né? Então, só para situar vocês, né? A gente está vendo, então, né, que cada uma dessas aqui, tá? São classificações, né? Só retomando aí, às vezes para quem não estava, só rapidinho, né? São classificações aqui quanto à posição da sílaba tônica, beleza? Nós vimos então, nós vamos ver também que cada uma dessas tem uma regra de acentuação, beleza? Então as paroxítonas foi a que a gente viu na aula passada, nós vamos ver agora das proparoxítonas, depois das oxítonas. Depois nós temos regrinhas específicas de ditongos e hiatos, tá? E aí a acentuação diferencial. Beleza? E aí a gente acaba, tá? Eu espero que a gente consiga acabar hoje, tá bom? Então, falando aqui de proparoxítonas, né, galera? Todas. Olha que beleza. Não falei que ia ficar fácil? Show de bola, né? As proparoxítonas, gente, todas elas são acentuadas, tá bom? Então, não tem segredo. Não precisa decorar nada. É só memorizar que a regra que acentua as proparoxítonas é porque todas elas são acentuadas, tá bom? Então vamos ver exemplo aqui de proparoxítonas, tá? E obviamente elas sendo acentuadas, tá? Então olha lá, ó, relâmpago, certo? Eu vou fazer o processo aqui do relâmpago com vocês, para vocês entenderem, tá? Então olha lá, relâmpago, separa as sílabas, não é? Pagou, certo? Relâmpago. Bom, é uma palavra aqui de 4 sílabas, não é isso? Chama o relâmpago. Vamos supor que não tivesse esse acento aqui, né? Porque o acento agudo e circunflexo sempre vai estar na sílaba tônica, vocês já sabem disso. Então vamos chamar relâmpago. Você não vai chamar relâmpago, relampagou, certo? Então você chama relâmpago. Ó, sílaba tônica tá aqui.
certo? Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Ou seja, essa palavra é uma proparoxítona, beleza? E aí eu vou acentuar aqui na sílaba tônica, tá certo? Relâmpago, na antepenúltima sílaba, tá certo? Você vai fazer esse processo com todas, tá? Eu já falei, mas eu vou repetir, tá? Alguns casos aqui, por exemplo, igual médico. Médico é uma proparoxítona, chama ele médico. Você estende mais a antepenúltima sílaba. Você não vai falar medico, medicou, não para médico, tá? Mas eu expliquei já para vocês, ou se eu não expliquei, se eu já expliquei, explico de novo, né? Isso aqui não custa falar. Que médico tem acento porque é uma proparoxítona, né? Médico, a gente vai estudar mais para frente, classe de palavras, tá? Médico é um substantivo, é um nome, né, de uma profissão, o nome daquele profissional que está lá. É um substantivo, médico, tá? Porém, a gente tem essa palavra também, medico, tá? Que é um verbo. É o verbo medicar. Ele está conjugado na primeira pessoa. Eu medico, tu medicas, ele medica. Ele me deu o medicamento, ou seja, ele me medicou. Medicar é um verbo. O que a gente tem que prestar muita atenção, que os concursos às vezes fazem essas cascas de banana com a gente, não é? Ele vai te falar assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente, ou assinale a alternativa em que uma das palavras não está acentuada corretamente, tá? Aí ele vai colocar lá para você café, né? Uma listinha de 3, por exemplo, para você avaliar se todas estão acentuadas. Café, ele vai pegar lá, por exemplo, relâmpago, né? Que a gente acabou de ver aqui, tá? E aí ele põe essa palavra, medico. Você vai olhar, você vai falar assim, opa, médico. Por quê? Médico é muito mais comum que medico, tá? A gente está mais acostumado a ver médico do que ver medico, certo? Só um minutinho, gente. Deu um probleminha aqui na câmera. Pera aí, gente. Aguenta só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí. 1 minuto, gente. Aí, pronto. Tinha dado um probleminha aqui, ela parou de gravar. Eu gravo a aula que vocês depois veem no YouTube, eu gravo com o meu celular. Aí eu tava vendo aqui, ela tinha dado um probleminha, agora voltou, tá? Então, gente, o que acontece aqui, ó? O médico, tá? Você vai olhar e vai falar assim, poxa, mas tá faltando acento. E normalmente eles deixam essas pegadinhas na letra A, tá? Então ele quer que você marque a opção em que não está obedecendo a norma culta, está acentuado incorretamente, por exemplo. E aí você vê medico aqui, você vai lá e marca. Então toma cuidado com isso, tá bom? Essa palavra existe, medico, ela é uma paroxítona, beleza? Então você tem médico, que é uma proparoxítona, mas você também tem o verbo medico, eu medico, que é uma paroxítona, tá? Porque a sílaba tônica de médico é me e a sílaba tônica de medico, então você pensa eu medico, é o di, tá? Ela é uma paroxítona, né? É a penúltima sílaba tônica, tá certo? E ela obviamente não tem acento, porque aí ela virou uma paroxítona terminada em o. Não tem nenhuma regra, como vocês, agora a casa inteira de vocês já sabem que não se acentuam as paroxítonas terminadas em o, tá certo? Bom, então galera, tem que ter cuidado com isso, igual crédito, tá? Crédito, por exemplo, é uma proparoxítona e acentuada por essa razão, tá? Crédito. Outra coisa que costuma cair em concurso é o seguinte, vai falar assim, ó, até teve uma questão recente que pediu assim, ó, assinale a alternativa que indique por qual razão essa palavra foi acentuada, crédito. Tá? Qual que é a razão que ela foi acentuada? Pela qual ela foi acentuada? O que eles podem fazer? Colocar assim, ó, proparoxítona, você vai falar, excelente, terminada em o. Tá, gente? Não é por isso. Não existe essa regra, tá bom? Toma cuidado, tá? Qual que você tem que marcar? A que tiver só proparoxítona. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Não é por essa regra aqui, ó. Proparoxítona terminada em o. Não. Acentuam-se todas e acabou. Beleza?
Bom, e aí, o crédito eu estava falando, você tem também o verbo creditar. E aí fica conjugado na primeira pessoa, acredito. Tá bom? Então eu credito isso ao meu amigo, não sei o que. Eu dou créditos, né? No sentido de dar crédito. É um verbo. Beleza? E ele conjugado na primeira pessoa do singular, eu, no presente, eu credito. Tá certo? Então, mesmo caso do médico, o crédito é proparoxítona e o credito é uma paroxítona que também não tem acento porque termina em o, não tem nenhuma regra que fala para eu acentuar, beleza? Mas se tivesse aqui, ó, naquela questãozinha hipotética, acredito, você também tem que prestar atenção. Então, antes de assinalar, leia as palavras e veja se você pode pronunciar diferente se ela não existe nessa nova pronúncia que você está fazendo. Então, crédito existe como proparoxítona. E como paroxítona também, credito, medico, tá joia? É igual o caso que eu gosto de falar para a gente prestar atenção nisso. Deixa eu apagar aqui. Olha essa palavra. Olha que interessante. Dependendo de onde eu ponho um acento, todas as sílabas aqui podem ser tônicas e todas elas existem, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o sabia, o verbo, né? Sabia, ele sabia, tá? Então, qual é a sílaba tônica? Essa, né? Sabia. Então, eu vou separar assim, ó. Sa, bi, a. Eu fiz um hiato aqui, beleza? Por quê? Por que eu fiz um hiato? Porque aqui eu dei uma força pro I, né? E o A, ele é uma vogal. Ele tem autonomia sonora para se separar. Fechado? Mas o que eu posso fazer? Sábia. Tá? Um adjetivo. Ela é muito sábia. Olha o que eu fiz. Agora a sílaba tônica tá aqui e aqui formou um ditongo. Sábia. Beleza? Ou então, agora onde está a sílaba tônica? Tá aqui. Certo? E o que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Sabia. Ó. Olha que legal. Só mudando a sílaba tônica, galera, eu tenho a mesma palavra. Ela pode ser tônica em todas as sílabas e todas elas têm significado. Claro, isso não ocorre com todas as palavras, né? Isso aqui é só uma hipótese para a gente prestar atenção, tá bom? Então, ó, sabia, sábia e sabiá, certo? Cada uma delas aqui significa alguma coisa. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo, o nome de um passarinho. Não se preocupe com esses nomes, quem não entende isso ainda, a gente vai estudar cada um deles, tá bom? Entenderam a importância da gente fazer outros testes? Então não sai assinalando que aquela palavra tinha que ter acento. Às vezes não tinha. Às vezes eles estão te confundindo. Beleza? Médico nem sempre tem que ter acento. Tá? Pode ser medíocre. Agora, igual, fósforo não tem fosforo, fosforó, não existe. Tá? Então fósforo é uma proparoxítona e por essa razão é acentuada. Fechado, galera? Regrinha mais fácil aqui para vocês, né? Só isso. Proparoxítona todas são acentuadas. Alguma dúvida? Quem não entendeu, quer perguntar algum exemplo, tá? Deixa aí no chat alguma coisa aí, ou pode abrir o microfone também, que eu vou vendo aqui e eu vou acompanhando o chat, tá bom? Só não pode passar dúvida, beleza, galera? Não pode passar dúvida. Oi, Luciana, pode falar. Ó, mas numa questão pode cair, por exemplo, que nem você falou, ver a acentuação correta. Numa questão, eles podem colocar, no caso, médico com acento e pode colocar na questão abaixo o medico, que no caso, o medico aí é um verbo, não é? Exato. Medico. Eles podem colocar isso também, né? Pode sim. Então, dessa forma, numa linha, numa das alternativas, colocar o médico com acento e na outra alternativa, colocar o medico sem acento. Justamente que aí confunde mais ainda, né? Então a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento, tá, gente? Bom, então, beleza, gente. Todo mundo entendeu? Proparoxítonas todas são acentuadas, beleza? Não tem segredo, é só isso mesmo. A única coisa é que na hora de resolver questões a gente preste atenção e veja se de fato é uma proparoxítona, tá? Porque pode não ser, tá certo? Pode existir ela na forma de paroxítona também. Guilherme. Oi, Radassa, pode falar. No chat. Oi? Tem uma mensagem da Ruth no chat.
Ah, deixa eu ver, peraí. Ah, o chat estava para cima, gente, eu não vi. Ele tá aberto aqui, mas estava lá para cima, deixa eu ver. A Radassa perguntou também e a Ruth também, ó. A Radassa perguntou, médico tem acento no E, medico já não tem acento no I. Exatamente, Radassa, é por causa daquela regrinha das paroxítonas. A Ruth perguntou o verbo policiar, exatamente, é um ótimo exemplo, tá? A gente tem polícia, que é o substantivo, e a polícia policia, né? Faz o policiamento, tá vendo? Eu posso formar várias palavras, inclusive é a próxima matéria, a gente vai ver formação de palavras, tá? É super interessante essa matéria. Então, polícia é um substantivo, é um nome. Agora, policia, ó, vamos anotar aqui onde está a sílaba tônica. Ó, policia, certo? Tá aqui. E polícia, polícia, né? É uma paroxítona terminada em ditongo crescente, beleza? Agora, policia, ela também é paroxítona, porém terminada em A. E aí ela não vai acento. Tá bom? Pela mesma razão do médico, viu, Radassa? Porque aí, pela regra das paroxítonas, eu não vou acentuar porque ela termina em A. Beleza? E é an. Vocês lembram, né? Não é A, é an. E aqui eu vou acentuar porque ela vira uma paroxítona, ainda é uma paroxítona, porém ela termina num ditongo crescente. É a última linha lá da nossa regra. Tá bom? Muito bom, Ruth. Muito bem lembrado. É um caso de dupla pronúncia. Tá bom? É exatamente isso. Galera, então vamos lá. Próxima, regra das oxítonas. Então nós já vimos paroxítonas, aquelas todas, proparoxítonas, que foi a mais de boa, e as oxítonas, tá? Que também são bem tranquilas, tá bom? Acentuam-se as oxítonas terminadas em AE-OEM. Quer dizer, praticamente aqui todas as vogais, excetuados o I, que já está lá na regrinha das paroxítonas, e o U. Tá certo? Que eu vou acentuar lá, né? Uns e us, certo? E aqui eu não vou usar o U, beleza? Então, ó, eu vou acentuar todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, certo? Seguidos ou não de S, beleza? Bom, gente, então, oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidos ou não de S. O que eu, Guilherme, usei para memorizar isso daqui, tá? Vocês devem lembrar aí que tinha um político muito... ele até faleceu esse ano, Levi Fidelix, né? Ele até candidatou à presidência, não sei se vocês lembram dele, né? Um baixinho assim do bigodinho e tal. Um dos principais projetos que ele tinha, e até virou uma piada isso na época, por isso que eu gravei, que é o aerotrem. Não sei se vocês lembram do aerotrem, né? O aerotrem, ele queria fazer um trem que ligasse São Paulo ao Rio de Janeiro, enfim, era um projeto bem grande e tal, meio impossível de realizar, aquelas coisas, né? Promessa de campanha, mas toda vez ele falava desse aerotrem e ele nunca ganhou eleição pra nada, que é coitado. Faleceu esse ano. E aí eu marquei, porque são as vogais de aerotrem, né? A-E-O-N, aerotrem, tá certo? Então eu marquei aqui que as oxítonas, a regrinha, lembra do aerotrem do pobre Levi Fidelix, tá? Então, se você quiser usar isso, é o aerotrem, A-E-O-N. Se não, não precisa, você pode memorizar A-E-O-N também, que vai dar super certo. São as vogais que você não usa nas paroxítonas, né? Vamos só lembrar qual que é a lógica disso, certo? Qual que é a lógica, gente? A lógica é que as regras, elas têm que ser excludentes entre si. Uma tem que excluir a outra. Porque senão, se você vir uma palavra lá, você não vai saber acentuar, você não vai saber pronunciar. Beleza? Aí você tem que falar assim, bom, se isso aqui fosse uma oxítona, teria que ser acentuada. Então é paroxítona. Se fosse proparoxítona, também teria que ter acento, porque todas são. Então não é. É igual ao Nobel, que eu dei o exemplo da aula passada, tá bom? Se as regras não forem excludentes entre si, gente, aí a gente não sabe pronunciar essa palavra aqui, por exemplo. Como é que eu sei que não é Nobel, que é Nobel? Porque eu sei que se fosse Nobel, teria que ter acento. Seria uma paroxítona terminada em roxinol. Beleza? Então as regras, elas têm que ser excludentes. Agora, se eu também acentuar oxítonas terminadas em L, aí ferrou. Aí eu não consigo saber. Beleza? Então tem que ser excludente. Se lá nas paroxítonas eu estou acentuando I, aqui nas oxítonas eu não vou acentuar. Se aqui nas oxítonas eu acentuo aerotrem, A-E-O-N,
Lá nas paroxítonas eu não posso acentuar isso. Beleza? Então é só lembrar que lá nas paroxítonas a gente usa o I e o US, né? Só lembrar do U lá. E aqui nas oxítonas a gente não usa nem I nem U. O resto todas as vogais. A, E, O e o EN. Tá joia? Então a gente acentua o aerotrem. Oxítonas terminadas em aerotrem. A, E, O, EN. Seguidas ou não de S. Tá? Então vamos ver exemplo. O que é esse segundo de... O que é esse seguidos ou não de S, gente? É quando tiver ou no singular ou no plural, tá bom? Por quê? Qual que é a regra? Eu não vou acentuar a oxítona terminada em S. Não é essa a regra. É A, E, O, EN quando estiverem seguidas ou não de S. Essa é a regra. Beleza? Então tem que terminar em A, E, O, EN. Tá bom? Olha lá. Olha o aerotrem aqui, ó. Aerotrem. Xará. Tá certo? Que é o xará, gente? Xará. Eu estendi a última sílaba tônica. A última sílaba. Então, é a última sílaba que é a tônica. Ótimo. Olha o passo a passo que você vai fazer, galera. Ó, xará. Você vai separar. Xará. Beleza? Olha só. Xará. Então, a sílaba tônica é a última. Beleza? A última sílaba que é a tônica. Então, como é que ela vai chamar? É uma oxítona. Opa, oxítona já vem a figura do nosso saudoso Levi Fidelix. Aerotrem. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, EN. Seguidas ou não de S, tá? Ó, ela termina em A. É uma oxítona. Eu já até pus o acento, né? Xará, tá? Xará. Então, ela termina em A. Beleza? Então eu vou acentuar. É uma oxítona terminada em A, E, O, EN. Guilherme, como é que é o caso do seguido ou não de S? Assim, ó. Se fosse charás. Beleza? Como tá lá na aulinha de vocês, ó. Olha o S aqui. Tanto xará no singular quanto xará no plural, eu vou acentuar. Beleza? Então, charás, seguido ou não de S. A, E, O, EN. Olha o E. Você... que eu pus o circunflexo porque o som ele é mais grave, é mais fechado, mais grave não, gente, desculpa, fechado. Você, tá vendo? Você fecha, você não fala você, beleza? Você, então esse E é fechado. Olha a diferença do E quando é acentuado com acento agudo. Jacaré, eu não falo jacaré, jacaré. Tá bom? Por isso que vai mudar é só a abertura, né? Você, jacaré. Mas a sílaba tônica é a última, ó. Você, mesmo sendo fechado, é a sílaba tônica. Você. O que é o você, então? Uma oxítona terminada em A, E, O, EN. A, E, O, EN. Olha o E. E tanto no singular quanto no plural. Se eu falar vocês, eu também vou colocar o acento lá. Tá bom? Olha o jacaré. Jacaré. A última sílaba é a tônica, portanto é uma oxítona terminada em A, E, O, EN. Aerotrem, né? O E. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar o acento agudo nele. Tá bom? Porque é E, não E. Beleza? E se tiver no plural também. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Cipó, tá? Cipó. Vamos chamar o cipó. Cipó. Sílaba tônica é a última. É uma oxítona terminada em A, E, O, EN. Tá bom? Aerotrem. Então, se tiver com S também, eu vou acentuar a última sílaba, que é a sílaba tônica. Beleza? Agora, cuidado com esse aqui, ó. Com o EN. Porque ele pode confundir. Por quê, Guilherme? Ó. A gente aprende desde lá da escola, e vocês ensinam isso, né? Vocês são a parte da escola que nos alfabetiza, né? Para mim, é a parte mais difícil. Então, vocês ensinam lá que o M ele só pode vir atrás do P e do B, não é isso? O macaco só gosta de pão e de banana. Eu aprendi dessa forma, tá bom? Ora, se eu tenho, por exemplo, a palavra refém, tá? E quero colocar no plural, eu vou pôr o S aqui, certo? Não tem jeito. Refém. É uma oxítona terminada em A, E, O, EN. Beleza, vai acento. E para eu colocar o plural, esse seguido ou não de S, eu vou pôr assim. Mas eu não posso colocar simplesmente o S aqui. Esse M de Maria tem que virar N de navio, não tem? Porque o M só pode vir atrás de P e de B, não do S.
tá? Mas mesmo assim a regra continua. Esse aqui é um em do aerotrem seguido de S, tá bom? A gente faz esse esqueminha para você memorizar, mas você não pode esquecer dessa regrinha básica aqui. Quando você for acentuar, então, outro caso que a gente tem é o parabéns. Ó, parabéns, tá certo? O que é o parabéns? A gente canta para o bem da pessoa, não é isso? Só que vários bens, no plural. Então, parabéns, olha só. Parabéns tem acento porque é uma Desculpa, gente, separei errado. Parabéns. Ela é uma oxítona terminada em seguida de S, tá bom? Mesmo que esse em seja com N de navio ou M de Maria, tá bom? Justamente por causa da regrinha do plural, tá certo? Então não vamos esquecer isso, fechado? A é o em seguido ou não de S. Lembrar que para eu ter o em no plural, eu tenho que trocar o M de Maria pelo N de navio e a regra é a mesma, tá bom? Não vamos esquecer isso. Ô, Guilherme, Pode falar. por gentileza, qual que é a diferença do acento que eu vi que você se corrigiu? Do acento quando você fala que é fechado e quando ele é grave? É que eu falei assim, que aquele som era um som, eu tinha falado equivocadamente que era um som mais grave, mas não tem a ver. Grave e aguda, e assim, o som mais agudo é mais alto, né? Por exemplo. O que eu falei equivocado, é que o acento circunflexo, ele não marca um som necessariamente grave, ele marca um som fechado. Você, não é? O pô, vovô, não vovó, tá? O acento grave, ele só serve para marcar a crase, tá bom? Então, por exemplo, eu vou à praia, tá? É o único caso que nós temos esse acento grave, que eu nem sei por que tem esse nome, porque esse som não é grave. Você não está falando, eu vou à praia. Ninguém faz isso, não marca que é uma coisa grave, no sentido do som, tá? Ele só está aqui para diferenciar do acento agudo, que o acento agudo e o circunflexo a gente usa em todas as regrinhas de acentuação, tá? O grave, que é esse para a esquerda, a gente só usa na crase, tá bom? A única função dele na nossa língua portuguesa é marcar a crase, só, você não usa ele para mais nada, tá bom? Então, quando tiver crase, quando a gente for estudar crase, a gente vai ver bastante esse acentinho aqui. Do contrário, a gente só usa esse aqui para a direita, que é o acento agudo, tá bom? Então, mas eu só tinha falado que era grave, mas não, é fechado. Só você, tá? E não você. Tá certo? Deu para entender, Radassa? Deu sim, obrigada. Beleza. Gente, então, vamos relembrar. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ans, i, is, uns, us. Rouxinol, PS11, guanguém, ditongos crescentes. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em aerotrem, seguido ou não de S. Tá bom? Já sabemos 3 regrinhas aqui, tá certo? Vamos aprender a quarta, que vai ser uma consequência da terceira. Os monossílabos tônicos, tá certo? E antes, cabe aqui eu fazer uma distinção. Tá na apostila de vocês essa explicação, mas eu gosto de explicar para não ter dúvida, tá? Nós temos aqui uma diferença de monossílabos, né? Os vocábulos monossílabos, por isso está no masculino, eu estou falando de vocábulos, né? Se fosse palavras, seria monossílabas. Os monossílabos tônicos e os monossílabos, saiu aqui, átonos, tá bom? Guilherme do céu, já começou a complicar. Não, é fácil, é simples, tá? Monossílabos tônicos são aqueles, eu vou até anotar aqui do lado, tá? Que eles têm uma autonomia de sentido. Ou seja, eles não precisam de outra palavra para você bater o olho nele e entender que ele tem um sentido próprio, beleza? Vou dar exemplos. Olha a palavra pá. Bom, você olhou a palavra, você sabe o que é a pá, você entendeu ela, tá? O pé, você sabe o que é o pé, não sabe? O trem, você sabe o que é o trem. Você olha essa palavra e ela tem uma autonomia, certo? Você sabe o que ela significa, ela própria significa sozinha. Isso são monossílabos tônicos,
Beleza? Que tem, você consegue aqui descobrir o sentido dele só lendo. Você não precisa de um contexto. Eu sei o que é uma pá, eu sei o que é um pé, eu sei o que é um trem, tá bom? Se eu tiver um verbo, o verbo dar no imperativo, a própria palavra dar, né, é um verbo. Se eu conjugar ele de, é uma ordem, de, eu sei o que ele significa também, tá certo? Pó, não é? Pó de café, por exemplo, eu sei o que é o pó. Tá certo? Tá vendo? São palavrinhas aqui que apesar de ter uma sílaba só, você consegue aqui, tem uma outra, ó, cruz, né? Você sabe o que ela significa. Ela própria significa sozinha. Ela tem o seu próprio significado. Tá certo? Guilherme, não estou entendendo. Como assim? Agora vocês vão ver os átonos, que a gente não consegue aqui descobrir o que ela significa sozinha. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu preciso de dinheiro, certo? Você tem aqui, ó, isso aqui que a gente chama de preposição, nós vamos estudar, tá bom? Esse de, ele é diferente desse de verbo, de. Por quê, Guilherme? Porque ele não tem um sentido sozinho, esse de. Ele é um monossílabo átono, porque ele precisa estar inserido numa frase para ele fazer algum sentido, tá? Por exemplo, a preposição com, tá? É só uma com o quê? O que você está falando? Tá certo? Ela precisa estar num contexto, beleza? O pronome pessoal me, por exemplo, qual que é o uso dele? Ele me entregou. Me. O que é esse me? Não sei, tá certo? Precisa de estar num contexto, tá certo? Esses aqui são monossílabos átonos. Eles não têm um sentido próprio, eles não têm autonomia de sentido, beleza? Tá na apostilinha de vocês, mas se vocês quiserem anotar, é legal, é mais um estímulo para o cérebro guardar. É diferente de pá, por exemplo, que na hora você já sabe o que significa, o verbo dar, o verbo de, tá certo? Conjugado, né? Pó, cruz, vê como é diferente de preposição, não é? O com, o me, o lhe, por exemplo, se eu falo lhe, não sei o que é, depende dele estar num contexto, tá certo? Então, os monossílabos a gente divide em tônicos e átonos. Uma característica dos átonos, tá certo? É que eles não são acentuados, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de regrinha de acentuação, sempre vai ser dos tônicos, tá bom? Tônicos, sempre vai ser dos tônicos. Os átonos, nenhum são acentuados, nenhum. Tá bom? Nenhum é acentuado. Bom, dito isso, agora eu quero que vocês continuem aqui comigo, tá? Eu vou apagar esse aqui dos átonos e a gente vai continuar aqui nos tônicos, tá certo? Porque eu tô falando é deles. Aqui a gente vai ver o seguinte, pá. Eu vou perguntar, gente, qual que é a sílaba tônica do pá? Gente, ele é um monossílabo, ele só pode ter a sílaba dele, a tônica mesmo, é a pá. Se a gente conta do fim para o começo, em que posição está essa sílaba tônica? E aí, quem me fala? É a primeira sílaba? É a última? É a penúltima? Oxítona. Oxítona. Perfeito, Rose. É aqui, gente, ó. Ela está na última sílaba, tá bom? O que acontece aqui, galera? Eu não vou chamar ela necessariamente de oxítona, porque ela tem uma regra própria. Ela não encaixa na regrinha das oxítonas. Mas o raciocínio, vocês concordam que vai ser muito parecido? Porque a última sílaba dela é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última. Então a regrinha vai lembrar muito a das oxítonas. Vocês vão ver. Olha só. Eu vou acentuar os monossílabos tônicos, quase o aerotrem, só tiro um em. A, E, O, seguido ou não de S. Tá bom? A regrinha, então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Tá certo? É quase as oxítonas, né? A, E, O, em, só que aqui você tira um em. Tá bom? Guilherme, Oi. Mas se tiver para classificar, eu tenho que colocar que é um monossílabo tônico, não Exatamente, um exatamente. É exatamente. isso, né? Uhum. A visão que predomina na gramática é essa, tá? Claro que sempre tem tretas, né, entre os gramáticos e tal, sobre tudo quanto é assunto que você pensar. Mas a visão oficial é essa. Isso é um monossílabo tônico, tá bom?
Bom, gente, então, quase que é uma oxítona. É quase a regrinha das oxítonas. Tanto, Renata, que a regrinha, inclusive a regra é diferente. Tá bom? Então, eu não vou chamar de oxítona, eu vou chamar de monossílabo tônico. Oi? Ela não tem o en, né? Não tem o en, exatamente. Então, isso faz, por exemplo, que eu tenha algumas diferenças, né? Como a gente vai ver nos acentos diferenciais. A palavra trem, que é um monossílabo tônico, não tem acento. Tá bom? Não tem acento aqui. Beleza? Trem, por exemplo, o verbo ter, ele tem, não tem acento. Por quê? É um monossílabo tônico. Então ele termina em em, mas não é uma oxítona. Então não termina em aeo. Não vou acentuar. Tá? Tem caso que eu acentuo o tem? Tem. A gente vai ver nos acentos diferenciais. A função do acento é outra. Agora, se eu tenho, por exemplo, um verbo derivado do tem, por exemplo, contém, aí eu já tenho que ele é uma paroxítona, concorda? Desculpa, uma oxítona. Contém, ó. Aí ele vai ter acento. Beleza? Ó. Aí ele vai ter acento porque aí já virou uma oxítona terminada em em. Aí é o aerotrem normal. Acentuam-se as oxítonas terminadas em aeo, em. Aí eu vou acentuar. Mas se for só ele sozinho, ele não tem acento. Tá bom? Guilherme, mas eu aprendi que o tem, quando está no plural, ele recebe o acento. Mas não é pela regra dos monossílabos tônicos. A gente vai ver a regra dos acentos diferenciais. Fechado, gente? Bom, dúvida nos monossílabos tônicos? Ficou alguma dúvida aqui ou não? Então, vamos repetir. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos, i, is, uns, us. Rouxinol, ps11, guanguen, ditongos crescentes. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em aerotrem, aeo, em seguidas ou não de s. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em aeo, seguidos ou não de s também, tá? Então, se for paz aqui, eu também vou acentuar, tá joia? Não tem diferença aqui, beleza, galera? Ô, Guilherme, a palavra parabéns, ela tá no plural, não tá? Qual a palavra, perdão? Parabéns. Parabéns, aham. Existe ela no singular? Não. Não existe. Tá? Essa palavra aqui, ela provavelmente eu teria que pesquisar para te falar, tá bom? Mas esse parabéns você canta para o bem da pessoa, beleza? Então, teoricamente, ela é isso aqui, né? Parabéns. Só que como são várias vezes que a gente repete aquilo lá, né, virou no plural, parabéns, certo? Bens seria um monossílabo tônico, ele não tem acento. Mas como ele se juntou com o outro aqui, ele virou uma oxítona, né? Parabéns. E aí entra na regrinha das oxítonas, fechado? Mas não existe ela no singular, tá? Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso daqui? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Então tá. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar algumas de vocês para fazer uns exercícios aqui. E também para vocês também, isso aqui também é um exercício de vocabulário, tá? Bom, a primeira palavra a gente pronuncia miríade, tá? Algumas aqui que se tiverem dúvida eu vou dando colinha para vocês, tá? Eu vou começar de baixo para cima agora. Valéria Pacheco, tá com o microfone hoje, Valéria? Tô, Guilherme. Oh, legal, Valéria, gostei. Vamos lá então. Miríade, nós temos acento ou não e por quê? Miríade, a pronúncia. Miríade? Acho que tem. Por quê? Não tem não. Por que não? Porque eu acho que não tem regra para paroxítona terminada em E. Ela é uma paroxítona? Vamos lá, vamos por parte. O que ela é? Paroxítona. Vamos separar?
Como é que você separa miríade? Ó, ri. Assim? Ou não? Miríade? Não sei. Não? Tem problema. A gente separa assim, Valéria, ó. Miríade. Tá? Sendo assim, a sílaba tônica é essa. Ri. Isso faz dela o que, Valéria? Uma proparoxítona. E agora, você acha que tem acento ou não? Aí tem. Aí tem. Exatamente. Miríade. Você entendeu a separação? Você achou que era de outro jeito? Eu achei que era junto. Assim? É. O A, ele tem uma força grande, então ele consegue se separar. Então fica miríade. Se você falar, você vai perceber que você vai dar uma pausa aqui entre o I e o A. Miríade. Você não vai falar miríade. É até difícil, eu nem sei pronunciar se fosse junto. Tá? Então o A, ele tem essa autonomia sonora em relação ao I. Beleza? Então ele vai se separar. Miríade. Beleza? Por isso ela é uma proparoxítona. Muito bem, Valéria. Brigadão. Silmara, vamos lá? Tá com o microfone hoje, Silmara? Sim, boa noite. Boa noite. Ó, vamos lá. A palavra álcool tem acento ou não e por quê? Álcool. Eu acho. Tem acento no ar, né? Tem. Por quê? Porque é álcool ou proparoxítona. Ótimo, excelente, Silmara. Ó, álcool. Muito bem. Essas duas sílabas aqui são separadas, né? Porque o O não vai formar ditongo com o próprio O. Não é verdade? Então, nós temos acento aqui no AL. Álcool. Beleza? Muito bem, Silmara, gostei de ver. Parabéns. Ruth, vamos lá? Tá com o microfone aí? Sim. Vamos fazer... Nossa, por que eu fui no álcool? Nossa, gente, era aqui em cima. Vamos fazer a número 2 aqui, ó. Caráter. Você acha que tem acento? Tem acento no A. Qual A? No caráter. Aqui? Isso. Boa! Por que tem acento aqui? Porque ela é uma paroxítona. Terminada em? ER. R do roxinol. Muito bem, Ruth. É isso aí, ó. Vocês estão afiadas mesmo, ó. Rose Paulista. Que legal, é seu nome mesmo? Paulista? É. Que legal. Massa mesmo. Ô, Rose, vamos lá. A número 3. Agora vocês já sabem pronunciar, hein? Aham. E aí? Catéter é paroxítona, né? Terminada em R. Mas essa palavra, eu vou adiantar pra você. Ela é uma oxítona, sabia? Ah, é? Ela é uma oxítona. A gente não pronuncia catéter. A gente pronuncia cateter. Ixi, não sabia. A sílaba tônica dela é o ter. Beleza? Como que eu sei disso, Rose? Se a gente olhar num dicionário, você vai ver que ela não tem acento. Então, se ela não tem acento, ela não pode ser proparoxítona, ela não pode ser paroxítona, pela regra que você acabou de dizer, que ela seria uma paroxítona terminada em R. Aí teria que ter acento. Mas eu não. Eu jurava que tinha acento. Oi? Eu jurava que tinha acento. Ela não tem. E aí, se ela não tem em nenhuma das outras, a pronúncia então é a que sobrar. Ela tem que ser uma oxítona, tá bom? Cateter. Cateter. Fechado? Mas você não vai ver ninguém falando cateter, tá? Todo mundo fala catéter. Tá bom? Sim, mas agora você sabe que é cateter. Cateter. É igual o prêmio Nobel e o prêmio Nobel, né? Todo mundo fala Nobel, mas agora você sabe que é Nobel. Certo. Muito obrigado, Rose. Renata, vamos lá, Renata? Sim. Pra você ficou uma fácil aqui, hein? Número 4, tem acento ou não tem, Renata? E por quê? José.
Tem acento no E e é uma oxítona terminada em E. Muito bem, Renata. É isso aí. É uma oxítona e acentuam-se as oxítonas terminadas em AO, hein? Beleza. Milene, obrigado, Renata. É isso aí. Milene, vamos fazer a 5 aqui? Paroxítona, isso. Tá sem microfone hoje. Boa, Milene. Mas participou. Não tem acento por não se encaixa nas regras. É isso aí. Eu não tenho nenhuma regra que fala para eu acentuar paroxítona terminada em O. Perfeito, Milene. Por que eu pus essa palavra aqui, gente? Porque a gente acentua café. O que a galera faz? Isso aqui, ó. Tá bom? Não faz sentido nenhum, beleza? Por quê? A sílaba tônica mudou, gente. Café. Ela é uma oxítona terminada em AEO, hein? Eu tenho acento. Cafezinho, ó. Chama o cafezinho. Cafezinho, ó. Pra onde que foi essa sílaba tônica, gente? Veio pro Z. Ele virou uma paroxítona terminada em O. Não tem acento, como a Milene bem disse, tá? Ela é uma paroxítona, não tenho regra para acentuar isso daqui. Então vamos prestar atenção, tá bom? Café tem acento, cafezinho não tem. Tá bom? E muita gente coloca aqui o cafezinho, cafezinho, né? Nem dá para pronunciar. Muito bem, Milene, parabéns. Deixa eu ver aqui, eu fechei. Milene, Marlene Carvalho, tá com o microfone, Marlene? Marlene Carvalho, tá aí? Tô. Boa, Marlene. Boa Vamos noite, lá. Guilherme. Boa noite. Faz assim, 6 aqui para nós, Marlene. Como é que eu pronuncio essa palavra aqui, a número 6? Você sabe? Látex. Vou te dar uma dica. A gente pronuncia látex. Látex. E aí? Com essa pronúncia, o que ela virou? Paroxítona. E aí? Tem acento ou não tem? Tem. Por quê? Porque ela é terminada em X. Muito bem. X do nosso roxinol, né, Marlene? Isso. Muito bem, Marlene. Parabéns, acertou. Obrigado, Marlene. Vamos ver, a Maria Emília dos Santos está com o microfone, Maria Emília. Eu ia te chamar de Marília. Maria Emília. Oi, Guilherme, sou. Que bom, Maria Emília. Vamos lá. Ó, essa 7, ela é uma palavra meio esquisitinha, tá? Ela chama ariete. A pronúncia dela é ariete. Sílaba tônica é aqui, ó. Ariete. E aí, ela tem acento ou não tem? Tem. Por quê? Porque aí ela vai ser uma proparoxítona. E qual que é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Show de bola, Maria Emília. É isso aí, ó. Ariete. Beleza, muito obrigado, tá? Ô, Guilherme. Oi. Só uma dúvida. Vai lá. Eu sempre quis fazer essa pergunta, vou aproveitar agora que eu vou conseguir. Pode fazer. Essas palavras que você está falando, tem algumas que a gente não conhece. Por exemplo, esse que você falou, ariete. Aham. Eu passo muita dificuldade, porque eu tenho o costume de ler placa na rua. Tudo quanto é placa que eu vejo, eu leio. Aham. Se tem alguma palavra que eu não conheço, eu nunca sei como pronunciar. Por exemplo, essa ariete que você falou, se eu tivesse lido numa placa, eu não saberia pronunciar para falar qual que é a sílaba forte. Então, eu não sei se as regrinhas funcionariam para mim saber como falar as palavras. Claro, funcionaria sim. É porque aqui, Radassa, o que acontece? Eu omiti os acentos, né? Porque o exercício é justamente para você acentuar. Mas se você visse essa palavra em algum lugar, né? E, obviamente, se ela tivesse grafada corretamente, ela estaria escrita assim, ó. Beleza? Aí você saberia como pronunciar. Porque, por exemplo, eu vou pegar de novo o exemplo do prêmio do Nobel do Nobel, né? Por que não dá para confundir? Justamente porque as regras de acentuação, elas são excludentes entre si. Então, por exemplo, se você
tem certeza que a palavra está escrita certa, né? Porque placa de rua a gente não dá para confiar muito, beleza? Mas vamos supor que a gente viva num mundo ideal, todo mundo sabe regra de acentuação e todo mundo escreve direitinho, tá? Aí você viu essa palavra, tá? Vamos pegar num jornal que a gente tem certeza que está escrito certo. Como que você vai saber como é que você vai pronunciar? Você vai por exclusão. Você vai falar o seguinte, bom, é Nobel. Se for Nobel, ela tinha que ter acento, porque ela seria paroxítona terminada em L. Como não é, só me restou o Bel para ser a sílaba tônica dela. Beleza? Então é assim que a gente vai fazendo. Porque uma palavra escrita, ela não pode te deixar dúvida de como que vai ser a pronúncia dela. Pensa em qualquer palavra que a gente vai achar uma regra em que ela se inclui ou que exclui ela. Tá certo? Porque, ó, por exemplo, pensei, eu estou digitando aqui em um computador, beleza? Ó, computador, tá? Olha que interessante. Como é que eu sei, vamos supor que eu não conhecesse essa palavra, computador. Será que é computador? Vamos separar. Computador ou computador. Beleza? A separação ia ficar assim. Como é que eu sei que é computador e não é computador? Ou não é computador? Como que eu sei? Bom, se fosse aqui, ela seria uma paroxítona, terminada em roxinol. Então ela necessariamente precisaria de acento. Ela teria que ter o acento aqui, ó, para ser computador. Beleza? E se fosse aqui, ó, computador? Como que eu sei que não é essa? Ela seria uma proparoxítona. E as proparoxítonas são acentuadas. Ela teria que ser assim. Beleza? Você tem algum exemplo de alguma palavra? Eu não tenho agora. Vai acabar. Ah, vai acabar. Gente, vamos fazer um intervalinho? 9h10, todo mundo aqui? Radassa, vai pensando e aí 9h10 a gente volta. Até daqui a pouquinho.